Fala pessoal, passando aqui para dizer que só fez esse vídeo por causa do protagonista masculino. É o primeiro protagonista que conheci que tem cabelo preto e olhos vermelhos, demonstra emoções tão abertamente. Se você conhece outro, deixa aí nos comentários que eu quero conhecer também. Além disso, gostaria de agradecer a todos os inscritos e a todos que curtiram o vídeo anterior. Muito obrigado mesmo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tenho certeza que não irá se arrepender. Agora sim, mais enrolação, aproveitem o vídeo. Essa história inicia-se em uma masmorra. Nossa protagonista se chama Gisele Rosevin e, nesse momento, está sendo chamada de bruxa por um assassino que disse estar ali para matá-la, obviamente. Isso não pareceu surpreender ou assustar muito a Gisele. Ao invés disso, ela perguntou se ele havia trazido veneno e ainda mandou que ele lhe entregasse logo. Na verdade, ela nem esperou ele lhe entregar e arrancou o frasco de veneno da mão dele antes de entornar todo o líquido, como se estivesse bebendo água. Isso assustou até mesmo o assassino, que disse que ela era realmente louca, como as pessoas comentavam. Depois de beber, nossa prota louca da cabeça disse que o veneno tinha gosto de vitamina de morango. O assassino se assustou ainda mais ao perceber que ela parecia tão bem quanto há um minuto atrás. Tomando o frasco da mão dela, ele mesmo provou o veneno, se perguntando se havia trazido o errado, mas bastou uma única gota para sua alma se preparar para sair de seu corpo mortal e nossa prota apenas suspirou, observando passivamente. Tem uma coisa, ou ela é muito fria ou já está mais do que acostumada com essa cena. Então, nossa prota explica que aquele mundo é o universo de um romance chamado Maçã Envenenada. E o nome dela, como eu já falei antes, é Gisele, o mesmo nome da vilã da história. Em sua vida anterior, ela havia lido a novel para relaxar após o trabalho. E essa é uma história em que tanto os protagonistas quanto os vilões morrem no final. Eu não sei se essa é uma leitura muito relaxante para fazer depois de se matar no trabalho. Sou mais um recap de manga divertido igual a esse aqui. Voltando à prota, ela diz que Gisele é uma das primeiras vilãs a morrer. Logo no início, ela perde para o protagonista e tem sua família erradicada. O destino dela é ser envenenada em uma cela enquanto espera para ser enforcada. E como ela, do mundo real, havia ido parar ali? Do mesmo jeito que 90% dos isekaizados, depois de ser atropelada, é claro. Quando ela acordou ali, já estava presa naquela cela, e os assassinos realmente apareceram para assassinar a Gisele original. No início, ela tinha medo do veneno e tentava não tomar, mas então, quando provou o primeiro, que tinha gosto de morango, vários assassinos vieram lhe matar, mas o veneno nunca funcionava. E o pior disso, ao ver que ela estava bem, eles sempre experimentavam o veneno acreditando que haviam trazido o errado. Isso explica por que ela estava tão calma lá atrás. Aliás, que povinho burro esse aí, viu? E isso foi a mesma coisa que Gisele pensou ao ver um assassino atrás do outro morrendo na sua frente. Depois de provar os venenos, ela percebeu que eles sempre tinham gostos diferentes. No início, os guardas acharam que ela era responsável por matar os assassinos, chegavam sempre correndo e a chamavam de bruxa, mas quando descobriram que eram os próprios assassinos que bebiam o veneno, a deixavam em paz. Ela também tinha pensado que os assassinos chegavam até ela porque os guardas eram ruins, mas na verdade eles apenas fingiam ser cegos enquanto enchiam os próprios bolsos. Enquanto lamentava a própria falta de sorte, ela disse que esperava que o próximo veneno tivesse um gosto bom para animá-la. Isso evocou uma risada da escuridão que acabou lhe assustando. Gisele, ao não ver ninguém, se perguntou se era um efeito colateral dos venenos que tomou e completou dizendo que drogas realmente fazem mal. Viram, crianças? Não usem drogas. O que ela disse acabou fazendo outra risada, arrepiando até os pelos que não tinha. Ela olhou ao redor, se perguntando se era algum fantasma, e uma voz, que imagino ser bem profunda, disse que ele não era um fantasma. Finalmente, se acalmando, ela se aproximou das grades e disse que presumia que ele fosse um assassino. Então, explicou que tinha acabado de tomar um veneno e questionou se ele poderia esperar um pouco para ela digerir antes de tomar outro. O suposto assassino riu e disse que o que havia trazido era pequeno e que ela, por favor, provasse, então lhe jogou um pequeno frasco com líquido vermelho. Gisele afastou o veneno, dizendo que fedia, e se perguntou se aquele talvez pudesse de fato matá-la. De qualquer forma, poderiam usar outros métodos para lhe matar, como uma faca, o que eu ainda não entendi porque ainda não fizeram isso. Além disso, se ela sobrevivesse aos venenos e tudo mais, o enforcamento ainda a aguardava quando a tirassem dali.
Decidida a não morrer ali, ela chamou pelo assassino e questionou se ele poderia lhe conceder um favor se ela tomasse o veneno. Interessado, o suposto assassino questionou o que ela queria. Gisele disse que, se ela sobrevivesse ao veneno, queria que ele a deixasse viver e que a tirasse da cela. O assassino então perguntou se ela sobreviveria caso fugisse, já que em todo o Império ela era conhecida como uma bruxa. Mesmo que fugisse, haviam cartazes com o rosto dela por aí. A família dela havia morrido e ela não tinha mais ninguém para ajudar. "Não vai dar na mesma morrer aqui ou lá fora?", questionou ele. Ela disse que ele era pessimista demais e o mandou pensar positivo. Ela podia ter muitos inimigos, mas devia existir algum lugar no mundo para ela. E ainda completou dizendo que, se pessoas boas lhe negassem ajuda por ela ser uma bruxa, ela poderia simplesmente se aliar a uma pessoa má. Rindo, ele disse que ela parecia ter alguém em mente. Ela disse que sim, o maior vilão de todos. "Me diga mais, se for divertido, eu posso considerar seu pedido", falou ele, claramente se divertindo com ela. Ela ficou pensativa, tentando lembrar o nome do vilão da novel. Ela só lembrava do primeiro nome. Então, sério, ela completou para ela, questionando se estava falando de Wayne Ayori. Ela disse que sim e questionou se ele o conhecia. O assassino confirmou, mas nesse instante, outro assassino apareceu chamando por ela. Pela voz, ela sabia que não era seu companheiro de conversa anterior. Esse assassino, no entanto, era diferente dos outros, já que tinha a chave da sala. Então, o assassino avançou, chorando e gritando que aquilo era por sua noiva, e atacou com uma faca. Esse era mais inteligente que os outros, de fato. Esquivando-se do ataque, ela pensou que não era para ele lhe atacar chorando. E, decidindo que era melhor partir dessa vida para melhor se envenenando do que sendo perfurada por uma lâmina, ela entornou o veneno de uma vez e aí gritou que era para o outro assassino com quem ele tinha conversado lhe ajudar. Quando ele não apareceu, ela o chamou de bastardo em meio às lágrimas. Então, o assassino disse que não havia concordado com ela, mas que consideraria, e aparentemente ele considerou bem, pois usou magia para acabar com outro cara. Só então ele apareceu para Gisele. A primeira coisa que Gisele pensou ao vê-lo foi: que tipo de assassino não esconde a identidade? E mais importante, por que ele é tão gato? Palavras dela, não minhas. Ajoelhando-se, ele pegou o frasco de veneno do chão. Tal gesto fez Gisele pensar que ele provavelmente iria provar o veneno igual aos outros. Pra que ser bonito se ele é burro, pensou ela. Mas quando perguntou se ele ia testar, ele disse que não, pois tinha certeza de que havia trazido o veneno correto. Isso a emocionou a ponto de chorar, pensando que finalmente era um assassino com cérebro. Ele disse que o veneno não era tão importante no momento, estalou os dedos e usando magia, fazendo Gisele perceber que ele era de fato um mago. Pensando melhor, ele havia dito que conhecia o líder dos magos, o Wayne Ayori. Então, isso fazia dele um usuário de magia negra? Questionou-se. A magia os levou para fora da cela. Olhando ao redor, Gisele perguntou onde estavam. Ele disse que era um beco e questionou se era sujo demais para ela. Nossa prota disse que não era isso, ela apenas achava que não iriam conseguir fugir tão facilmente, embora soubessem que a segurança era ruim. De qualquer forma, ela estava decepcionada. Sorrindo, ele perguntou se ele queria que a colocasse na cela de novo, ao que ela rapidamente gritou que não. Ele então disse que não era para ela ficar decepcionada. Logo seria reportado que ela tinha fugido usando magia negra, então iriam atrás dela e a executariam na primeira oportunidade. O sorriso divertido dele fez Gisele se perguntar por que ele estava parecendo tão feliz com aquela possibilidade. Nossa prota então pensou que a magia negra só era usada por pessoas ruins na novel. A própria Gisele Rosevin tinha usado um pouco. É explicado que o Wayne Ayori, o vilão final, queria mais poder para conquistar mais poder. Foi assim que ele lutou contra o protagonista masculino. Ela questionou se ele de fato usava magia negra e se por acaso também era membro das Nuvens Negras, que é o nome do grupo de magos liderados por Wayne. Na história, antes do grupo ser descoberto, era sempre descrito como as Nuvens Negras se aproximam. Quando ela não obteve resposta, fez outra pergunta: "Você é mesmo subordinado de Wayne?" E a única resposta foi essa carinha aí. Ficando envergonhada ao lembrar que iria trabalhar para Wayne e falando com alguém que já supostamente trabalhava para ele, ela perguntou finalmente qual era o nome dele. Reniel, disse ele. Gisele pensou que aquele era um nome que ela não lembrava de ter sido mencionado na novel, nem lembrava de alguém com cabelos pretos e olhos vermelhos. O próprio Wayne tinha cabelos prateados. Ela não lembrava de alguém como Reniel e achava ele bonito demais para alguém esquecível. Se ela não lembrava, então provavelmente não era importante para a história.
Mas ela lembrava que todos os membros das Nuvens Negras costumavam agir sozinhos. A própria Gisele havia juntado forças com um mago independente, por isso achava que Reniel deveria ter sido contratado da mesma forma. Nisso, ela teve sorte de não terem mandado o próprio Wayne e a Iori acabar com ela, mas pensou que Reniel poderia contar a ele tudo o que ela tinha falado até agora. Com a voz trêmula e envergonhada, ela disse que o que tinha dito sobre trabalhar com o chefe dele, ela ainda não tinha falado com ele. Reniel, claramente divertido, disse que entendia e que não falaria nada para o chefe. Então perguntou se ela não deveria estar fugindo, afinal eles não estavam muito longe da prisão. Só então ela percebeu isso, assustando-se e o chamando de idiota em pensamento. Por que ele não os havia levado para mais longe? Fazendo-se de fofa, ela perguntou se ele poderia acompanhá-la um pouquinho, afinal de contas, o destino os havia juntado. Enquanto falava, pensava que, se estivesse sozinha, iria ser pega. Reniel perguntou por que deveria fazer isso e acrescentou que não trabalhava de graça, o que ela poderia fazer por ele se ele a ajudasse. Nesse instante, ouviram as vozes dos soldados procurando pela fugitiva. Reniel comentou que talvez fosse melhor ele entregá-la fingindo que a tinha capturado e receber a recompensa por isso. Então Gisele disse que poderia dar a ele informações, algo que o ajudaria a ser promovido. Interessado, ele questionou que tipo de informação ela poderia lhe dar. Gisele disse que sabia o destino de alguns dos membros das Nuvens Negras, das pessoas mais importantes. Ela tinha lido a novel, então sabia o futuro daquele mundo. E para dar um exemplo, disse que sabia o que iria acontecer com o chefe dele. Reniel pareceu interessado, mas depois disse que achava difícil acreditar. Então, jogando a desculpa mais esfarrapada que já ouvi, nossa prota disse que tinha tomado tanto veneno que agora tinha poderes especiais. Rindo, Reniel disse que nunca tinha ouvido falar de alguém desenvolvendo poderes ao tomar veneno. Então ela disse que não era magia, e sim uma possessão, que era como uma entidade misteriosa que se apossou do corpo dela e por isso agora ela tinha informações que ninguém mais tinha. Isso chamou a atenção dele, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, soldados passaram correndo. Gisele agarrou a camisa dele, olha as intimidades, menina, perguntando se ele realmente a deixaria ali. Gisele Rosevin, disse ele em um tom sério, participou de um ritual proibido antes de ser presa. Estava tentando sacrificar o mago que ajudou para que ela ganhasse magia. Explicou Reniel, fazendo nossa prota pensar que aquela mulher era louca por sacrificar o único aliado que tinha. Existem regras na magia negra também, continuou Reniel, e há limites que não se devem ultrapassar. Eu vim limpar a bagunça do idiota que morreu, finalizou ele. Seu trabalho era entender o ritual que aconteceu e depois estudá-lo, então perguntou se ela não queria saber sobre o que era o ritual. Gisele pensou que estava com um pressentimento ruim. Nisso, Reniel entrelaçou as mãos deles e disse que o ritual era sobre a queda de uma estrela. Ele explicou que Gisele Rosevin estava tentando convocar algo de outro mundo e usar o poder desse ser. O ritual era proibido porque precisava ser perfeito. As chances de ser possuído por essa coisa a ser invocada eram grandes, explicou Reniel. Então, aproximando-se ainda mais dela, ele perguntou quem era nossa prota. Rapaz, essa é a primeira vez que vejo alguém descobrir essas coisas tão rápido. Esse cara é muito inteligente. No capítulo seguinte, Gisele estava recapitulando o que acabara de ouvir. Aparentemente, ela havia sido invocada para aquele mundo graças a um feitiço proibido. E de todas as pessoas, Gisele havia escolhido logo ela. Por que ela escolheu a mim, uma CLT da escala 6x1 completamente exausta? Se perguntou. Tirando-a de seus pensamentos, Reniel, ainda segurando sua mão, perguntou quem ela era e como tinha aquelas informações. E tentando meter o louco depois de ter revelado tudo, ela disse que era Gisele Rosevin, então puxou a mão da dele. Reniel disse que se ela não iria dizer, ele tinha alguns métodos para descobrir sozinho, fazendo nossa prota se sentir um pintinho diante dele. Sorrindo, ele perguntou se ela não queria saber como era a cela de um mago, ao que ela obviamente negou. Então seus pensamentos a levaram longe, imaginando Reniel com roupa cirúrgica, tudo porque ele havia dito que precisava estudar o feitiço que a trouxe ali. Ele vai me dissecar, pensou ela, embora Reniel nunca tivesse dito isso. Dizendo que valorizava bastante a própria segurança, ela sugeriu que cooperassem.
Olha que pititicos eles ficaram nesse quadro. Reniel achou a reação dela bem interessante, então disse que ela definitivamente não era Gisele Rosevin. Ela nunca seria patética assim, atingindo a coitada. Gisele pensou que ele não precisava ser tão cruel. Ela não se importava de ser patética, desde que isso a livrasse de se tornar um rato de laboratório. Sorrindo, ele questionou como ela poderia lhe ser útil. Ele queria algo que realmente valesse a pena. Ela disse então que conseguia diferenciar venenos pelo sabor, mas isso não pareceu interessante para ele, até ela soltar que o suposto chefe dele, Wayne, iria morrer envenenado. Posso me tornar a testadora de veneno dele, disse ela. A cena muda e vemos que nossa prota está bem, embora em companhia questionável. Reniel não a tinha dissecado nem entregado aos guardas, mas a contratou como vendedora em uma loja estranha. Olhando para a boneca, ela se perguntou se aquela coisa estava possuída. Suspirando, pensou que provavelmente estava assim, já que aquela loja vendia coisas amaldiçoadas. Ela lembrou de quando ele a levou até ali. Ela questionou por que ele queria que ela trabalhasse em um lugar como aquele, perguntando se ele estava planejando amaldiçoá-la, já que veneno não funcionava. Ele disse que não confiava nela, então ela deveria provar o próprio valor trabalhando ali. O trabalho dela era cuidar dos venenos e lidar com os clientes. Ela perguntou se era para identificar os venenos. Ele disse que sim, e que era para provar todos e diferenciar seus gostos. De volta ao presente, ela pensou que ele era muito mau. Já faziam 10 dias que ela trabalhava ali. Reniel tinha lhe supervisionado no começo, mas já fazia 3 dias que não o via. Olhando para a boneca, ela disse que estava entediada e chamou a coisa medonha de Annabelle. Alguém entrou na loja, rindo por ela ter dado um nome à boneca. Gisele o chamou de Tem. O rapaz disse que devia ter algo errado com a cabeça dela e a chamou de Senhorita Louca Gisele. Tem sempre ajudava a carregar coisas pesadas. Ele havia dito que fazia trabalhos assim para se tornar um mago, embora nem Gisele nem eu saibamos o que carregar caixas tem a ver com se tornar um mago. Ela disse a ele que não era louca, mas Tem tinha um ponto ao dizer que pessoas loucas não costumam perceber que são. Ele disse que se ela tinha sido contratada para trabalhar ali, ela devia ser muito má. Tem deixou a caixa no chão, e Gisele aproveitou para questionar o motivo de a loja receber tantas caixas se quase não tinha clientes. Poucos clientes apareciam, e geralmente não levavam nada. Tem disse que às vezes os clientes apareciam, mas não deu mais explicação. Da bolsa, ele tirou o veneno do dia, assustando Gisele só pelo cheiro ruim. Ela disse a ele que aquela coisa tem cheiro de uma fruta chamada durian, e que tem um cheiro horrível. Tem se surpreendeu e disse que aquele veneno não tinha cheiro. Ela provavelmente era a única a sentir o gosto e o cheiro dos venenos. Tem acenou e a chamou de louca antes de sair. Quando ficou sozinha de novo, ela percebeu que aquela era sua chance de fugir. Reniel poderia mudar de ideia e decidir dissecá-la no futuro. Ela pegou algumas coisas como recompensa pelos 10 dias trabalhados e saiu da loja. Enquanto corria, lembrou que, de acordo com algumas pessoas que apareceram na loja, ela poderia pegar uma carona no fundo de uma carroça desde que pagasse. De repente, ela parou, surpresa ao notar que a loja para vilões era bem ao lado do posto de guardas. Assustada, se perguntou como isso poderia fazer sentido, e distraída, não percebeu a aproximação de alguém, que se revelou ser o próprio Reniel, perguntando por que ela tinha parado de correr. Vá um pouco mais discreta, ou eles vão te ver, disse ele claramente divertido. Suando, ela tirou o capuz e, chamando-o de chefinho, disse que já fazia um tempo que não se viam. Dando um sorriso maníaco, Reniel disse que só faziam 2 ou 3 dias que não se viam. Gisele disse na maior cara de pau que não estava fugindo e que não era para ele entender errado. Ele perguntou se ela estava indo se entregar aos guardas, ao que ela rapidamente negou, dizendo que tinha o hábito de caminhar pelo menos 10.000 passos por dia e que recomendava muito, pois fazia bem para a saúde. Sorrindo como um diabinho, ele perguntou se era por isso que ela estava levando veneno na bolsa, só para disse caso. Nossa prota entrou em choque, se perguntando como ele sabia disso. Atuando mal pra caramba, ela disse que havia trazido consigo apenas para lembrar do quanto ama o trabalho. Certo, disse Reniel. E o dinheiro? Questionou ele. E a desculpa dela foi que tinha pegado apenas para comprar um presente para ele, para agradecer pela ajuda que ele tinha lhe dado até agora. Reniel riu e disse que ela era dócil quando estava em problemas. Ela disse que não era nada disso e que o respeitava. Reniel então lembrou que na prisão ela o tinha chamado de bastardo. Gisele disse que eles deveriam esquecer o passado e seguir em frente. De repente, ela notou a aproximação dos soldados, então agarrou o manto dele e se escondeu.
Ao ser questionada sobre isso, ela disse que precisava se esconder dos guardas, então o agarrou e disse que era para ele fingir que a estava beijando, pegando-o de surpresa. Ela explicou que se saíssem correndo, iria parecer suspeito, então precisariam fingir ser um casal apaixonado se pegando para não se aproximarem. Ao entender, ele sorriu e a empurrou contra a parede, e vendo a surpresa dela, perguntou qual era o problema. Afinal, eles deveriam fingir estar apaixonados. Corada, ela desviou o olhar e se assustou ao notar um dos guardas olhando na direção deles. Desesperada, ela bateu no peito de Reniel, pensando que, se ele iria mesmo jogá-la contra a parede, era para pelo menos esconder seu rosto, ou pelo menos lhe beijar. Aqui vamos todos fingir que esse não é de fato o desejo dela. Ela disse para ele olhar para o lado, mas quando olhou de volta para o guarda, viu que ele desviou o olhar, como se não tivesse notado nada. Nossa prota ficou surpresa e questionou o que foi aquilo. Sorrindo, Reniel pareceu se afastar. Ela tentou impedi-lo, dizendo que se fosse por ali os guardas o veriam, mas ele disse que ali, aos olhos deles, só havia a parede, pois era uma ilusão mágica. Isso surpreendeu Gisele. Na novel, havia ficado claro que sempre que magia fosse usada, teria um círculo mágico, e magia negra sempre tinha um brilho especial. Havia sido assim que os protagonistas venceram o vilão Wayne. Pensando que não havia chance de sua memória estar errada, ela questionou o motivo de os guardas não terem percebido a magia. Reniel então perguntou se não era óbvio que ele era muito mais forte que os guardas. Derrotada, ela perguntou por que ele não tinha dito isso antes e, a chamando de burra, sim, burra, ele disse que deixaria essa passar porque ela era fofa. Se decida, cara, ou xinga ou elogia. Então, ele a chamou para voltarem à loja e terminarem os assuntos por lá. Por um momento, ela tinha esquecido que havia sido pega tentando fugir. Ela perguntou o que ele queria dizer com terminar os assuntos. Ele não estava querendo dizer tortura, estava? Ele disse que, se ela quisesse, poderiam fazer isso ali mesmo, sem necessidade de voltarem. Interrompendo-o e o chamando de chefe, ela disse que havia chegado um veneno novo naquele dia, e que aquela humilde trabalhadora iria voltar para testá-lo. E então, deu no pé. Ele riu enquanto a observava se afastar e pensou que ela era realmente engraçada. A noite havia caído. Na loja, Gisele entregou a ele a lista com os venenos que havia tomado nos últimos dias. Ele analisou os papéis e pensou que eram legíveis e que ela organizara todos os venenos com uma habilidade que Vandrel, seja lá quem for esse, apreciaria em seu escritório. Notando o silêncio dele, ela disse que ele poderia não confiar nela, já que havia escrito ali que todos tinham gosto de fruta, mas que para ela era assim mesmo. Ele pensou que era estranho que Gisele tivesse feito magia proibida apenas para ganhar habilidades de escritório. Ainda sem obter respostas, ela continuou dizendo que, assim como o sabor das frutas muda dependendo do quão doces estão, o veneno muda de acordo com o quão forte é. E, de novo, ele pensou que a Gisele real provavelmente nunca se comportaria assim ou falasse tanta besteira. Rindo, ele se perguntou o que no mundo Gisele havia convocado. Ele havia percebido que ela costumava ficar nervosa na possibilidade de se machucar ou sentir dor, mas não hesitava em tomar veneno. Ela odiava coisas perigosas, mas queria trabalhar para o vilão. Ele achava interessante o quão contraditória ela era e queria saber o que se passava na cabeça dela. Então, quebrando o silêncio, Reniel questionou qual era o nome dela. Gisele ficou surpresa com isso. Reniel disse que queria seu nome verdadeiro. Ele havia dito o dele para ela, mas ela nunca disse o dela a ele. Então, seriamente, ela afirmou se chamar Gisele Rosevin. Reniel ponderou que ela era sempre dócil, mas quando questionava o verdadeiro nome dela, ela se afastava. Ele pensou que era interessante. Ela tinha a aparência de Gisele, cabelos loiros e olhos azuis, mas como o que estava dentro daquele corpo era diferente, ela parecia outra pessoa. Era contraditório que ela nem se preocupava em agir como Gisele, mas insistia em afirmar que era ela. Certo, Gisele, disse ele. Sua resposta suavizou a seriedade da prota, que questionou se ele acreditava nela com relação aos venenos. Ele disse que confiava nas habilidades dela, mas desconfiava dela como pessoa. Então ela perguntou por que não, e onde mais ele encontraria alguém como ela. Reniel disse que dificilmente confiava nas pessoas e que havia visto ela tentando fugir, além de ter tentado roubar o dinheiro dele. Tentando se justificar, ela disse que não estava fugindo, só andando.
e que sobre o dinheiro deveria ser paga, então aquilo era um adiantamento. Quando ele não respondeu, ela se assustou e perguntou se aquilo era um trabalho sem remuneração. Ela gritou que estava trabalhando como um Excel humano, arriscando a vida tomando veneno, no mínimo deveria ser paga. Ele riu, pensando que era sempre divertido vê-la agindo de forma fofa, era algo que a verdadeira Gisele nunca faria. Agora ele entendia o motivo de magos usarem pintinhos para testar feitiços, mas acabarem devolvendo-os à natureza porque os achavam fofos demais para matar. Enquanto imaginava nossa prota como um pintinho irritado. Estendendo a mão, ele criou uma magia. Tal ação assustou nossa prota, que trêmula disse que tudo bem ele não lhe pagar, já que ele sempre lhe dava várias coisas. De novo, ele riu. Borboletas surgiram da magia, encantando nossa prota. Ela questionou se eram de verdade. Reniel disse que eram suas familiares e que elas a monitorariam a partir de agora. Animada, Gisele perguntou se elas falavam. Reniel achou graça do fato de ela estar mais preocupada com isso do que com o fato de que seria monitorada. Ele disse que as borboletas falavam somente com ele. Gisele disse que não era justo, pois queria falar com elas também. Nossa prota elogiou a beleza delas, e Reniel logo disse que a vermelha era venenosa. Ela respondeu que tudo bem, pois veneno não funcionava nela. Então ele disse que a branca lançava um pólen paralisante, ao que ela respondeu que isso era ainda mais fascinante. Reniel, por sua vez, pensou que na verdade era ela quem era mais fascinante ali. Não sei vocês, mas eu acho que ele já está apaixonado na nossa pratinha. Ela estava nervosa há alguns minutos, mas agora já estava animada, pensou ele. Então ele recordou que ela havia falado de uma segunda habilidade, a de saber o futuro das pessoas. De pessoas importantes, frisou ele. Então se questionou quem seriam essas, como ela determinava quem era importante ou não, e por que o Wayne Ayori estava incluído nisso. Dando voz às suas dúvidas, ele perguntou o que ela sabia sobre Wayne, questionou o motivo de ela dizer querer trabalhar com ele. Ela disse que era só porque ele parecia o mais forte entre os caras maus. Reniel concordou com isso. Então, o chamando de chefe, ela disse que, quando ele visse o Wayne de novo, era para lembrar de dizer que ela o tinha chamado de mais forte. Assim, ela ficaria grata se ele a ajudasse a conseguir esse emprego. Reniel, divertido, perguntou se ele também deveria dizer que ela o chamou de cara mal. Claro que isso não precisa ser lembrado, disse ela. Ele perguntou se ela realmente queria trabalhar com o Wayne. Animada, ela confirmou que sim. Ainda não entendi o motivo dela querer trabalhar com o vilão que vai morrer, mas beleza. Então Reniel perguntou como ela poderia ajudar o chefe dele com os venenos, se somente ela conseguia diferenciar o sabor. Ela disse que poderia apenas provar tudo antes dele comer, assim como uma dama da corte. Aproveitando a deixa, dá uma olhada no vídeo anterior aqui do canal. É um manhwa com a mesma história do K-drama Bom Appetit, Vossa Majestade, que saiu na Netflix. Então, percebendo seu deslize, ela disse que ele provavelmente não sabia o que era uma dama da corte. Juntando as mãos e fazendo esse olhar fofo, perguntou se ele conseguiria arranjar uma reunião com o Wayne. Sorrindo, ele disse que não, pois não queria. Ao questionar o porquê, ele perguntou se provar venenos para o Wayne significava estar sempre ao lado dele. A prota negou, mas Reniel disse que o Wayne sempre tinha horas do chá e sobremesas, então ela teria que estar com ele sempre que fosse comer. No final, teria que ficar com ele o dia inteiro. Isso não pareceu agradar a Gisele. Antes de sair, Reniel disse que era por isso que não iria aprovar o pedido dela. Ele disse para ela cuidar da loja e que iria lhe pagar mensalmente. Isso pareceu deixá-la animada, até ele soltar que só pagaria quando ela fosse uma funcionária definitiva. Antes que ele fosse embora de vez, ela o chamou de volta e andou até ele com uma expressão séria. Isso alarmou Reniel, que se questionou por que ela havia mudado de atitude tão repentinamente. Será que ela tinha outro objetivo? Estava se fazendo de boba para matar o Wayne Ayori? Com as mãos atrás das costas, ele controlou as borboletas pronto para retaliar qualquer ataque. Mas tudo que Gisele disse foi que sabia de seus direitos trabalhistas e queria um contrato para evitar dores de cabeça no futuro. Cara, eu realmente pensei que ela fosse revelar alguma coisa da história original. As borboletas nem estavam acreditando naquilo. Gisele continuou falando que as folgas e o salário deveriam ser discutidos e pediu a ele uma caneta.
E enquanto a observava, Reniel não conseguiu segurar a estrondosa gargalhada, enquanto pensava que a melhor coisa que a Gisele original tinha feito havia sido invocar quem quer que fosse essa pessoa. A prota não entendeu nada ao retornar até ele e o encontrar cobrindo o riso, mas Reniel só conseguia pensar que deveria mantê-la ao seu lado e vigiá-la. Depois de colocar os familiares para vigiar Gisele, as visitas de Reniel se tornaram menos frequentes, por isso ela tinha muito tempo livre e podia caminhar pela vizinhança. Ela não se importava de estar sendo monitorada, as borboletas eram bonitas e assim ela poderia mostrar a ele que não tinha nenhuma intenção de fugir. De repente, a porta da loja abriu e Ten a cumprimentou sorridente, chamando-a de senhorita Gisele Louca. Ela nem se importou com isso, apenas contou a novidade a ele. Agora era uma funcionária definitiva e era para ele chamá-la de Aprendiz Gisele. Ten riu e disse que ela havia enlouquecido ainda mais em alguns dias. Nossa prota nem mesmo se ofendeu, tudo o que lhe importava era que agora tinha um contrato. Com esse trabalho e o contrato assinado, ela acreditava que Reniel havia desistido de lhe entregar aos guardas ou de lhe dissecar. De novo, ele nunca disse que iria dissecar ela. Ten então disse que tinha ido até ali comprar a boneca amaldiçoada. Gisele disse que tudo bem, mas que se recusava a tocar naquela coisa. Agora que Annabel se foi, estou sozinha, lamentou Gisele observando partir. Mas então percebeu as borboletas e sorriu, não tão sozinha afinal. Ela observou que o pó mágico que saía das borboletas provavelmente era o que Reniel usava para a magia negra, mas diferente da magia que ele usou na prisão, essa parecia mais brilhante. E se perguntou se o motivo da magia ser tão bonita era porque ele era lindo também. Um novo cliente chamou sua atenção. Sorrindo, ela estava o cumprimentando, mas o rapaz gritou perguntando se ela era a prisioneira que o Reniel havia contratado. Sem saber o que dizer, ela ouviu ele ordenando que respondesse, indagando se ela era a garota que Reniel salvou e depois contratou. Gisele confirmou, e isso fez o rapaz chorar, dizendo que aquele era o sonho dele. Surpresa, Gisele se perguntou se realmente alguém queria aquele emprego, e também o que no mundo era aquela loja. O rapaz disse que queria ver Reniel, e Gisele quase respondeu que ele só fazia o que queria, mas se interrompeu e disse que ele era muito ocupado, então não sabia onde ele estava, mas que o rapaz poderia deixar as informações com ela, que as passaria adiante. Como posso confiar em uma prisioneira? Questionou o rapaz. Gisele respondeu, pedindo que ao menos a chamasse de fugitiva, já que chamá-la de prisioneira era um pouco demais. De repente, a porta abriu de novo. Era Ten, perguntando se estava tudo bem, pois tinha ouvido gritos. Isso irritou o rapaz, que foi saindo, mas disse em tom ameaçador que era para ela esperar. No fim da tarde, Gisele estava sentada em um beco, observando o agito da cidade. No lugar em que ela estava, havia magia de ilusão, então ela achava que estava tudo bem ficar ali. Precisava tomar cuidado por causa dos cartazes, mas ficar apenas na loja era sufocante. Ela se perguntou se ficaria tudo bem se apenas continuasse trabalhando na loja. Seria como se Gisele tivesse abandonado a história. Ficando na loja, ela não se envolveria com a trama. E, já que Reniel não queria que ela conhecesse Wayne, ela ficaria longe tanto do vilão quanto dos protagonistas. Mas seria mesmo seguro continuar na loja? Principalmente se tivesse clientes rudes como daquele dia. Talvez ela devesse conseguir outra boneca como a Annabelle e colocá-la lá como um aviso. De repente, as borboletas se agitaram. Gisele perguntou o que havia acontecido, mas então algo lhe veio à mente e ela questionou se elas estavam cruzando. Pela reação das borboletas, é óbvio que não. Sinceramente, não sei de onde ela tira essas ideias. As borboletas avançaram nela e Gisele perguntou se estavam lhe mandando retornar à loja. Ela entendeu o motivo disso quando olhou para frente e viu cabelos loiros, olhos verdes e uma armadura brilhante. Se eu tivesse que chutar, diria que era o protagonista da novela original. Eu cheguei a essa conclusão rápido, mas Gisele ainda ficou o analisando, se perguntando se ele era o capitão dos cavaleiros. Disse que ele parecia um cavaleiro saído direto de uma novel, muito parecido com o protagonista masculino, Dylan Starcy. Só então ela percebeu que era mesmo Dylan Starcy. De repente, Dylan olhou diretamente para o beco em que ela estava.
Assustada, ela agarrou o banco e saiu correndo. Afinal, magia não funcionava com ele, já que ele tinha olhos mágicos. Por isso, uma ilusão criada por magia não o afetava. Ela chegou à loja e trancou as portas, se escondendo atrás do balcão. Nossa prota se perguntou por que Dillon estava naquela vila, já que depois da execução de Gisele, ele deveria ter retornado para a capital com a protagonista. Será que esse fato mudou porque Gisele não tinha morrido? Se ela a visse, a entregaria aos guardas e então ela seria executada. Sussurrando, ela pediu para as borboletas chamarem Reniel e dizerem que era uma emergência. De repente, pancadas soaram na porta, assustando-a. Somente quando o som parou, ela pôde suspirar aliviada. Ela se perguntou se o fato de Dillon não ter ido para a capital significava que ele iria caçá-la até vê-la morta. Ela era uma vilã pequena, ele não teria todo esse trabalho apenas para matá-la, certo? Mas só de lembrar que Gisele havia ameaçado a vida da protagonista, ficava claro que Dillon tinha motivos para fazer exatamente isso. Erguendo-se e suspirando, ela se perguntou se quem havia tentado entrar tinha sido ele ou algum cliente. Mas, quando abriu a porta, quem estava lá era aquele cara rude de antes. Ele questionou o motivo de tudo estar fechado. Gisele perguntou o que ele queria. Mais educado do que antes, ele disse que havia vindo porque tinha uma entrega para Reniel e perguntou onde ele estava. Gisele respondeu que não sabia, que não o via havia um tempo. Ela sempre recebia comida, então sabia que ele não tinha esquecido dela. O rapaz então perguntou se ela poderia ajudá-lo. O que ele tinha para entregar era grande demais para trazer sozinho. Gisele hesitou, não queria se expor agora. Por isso, perguntou se ele não poderia trazer o que quer que fosse sozinho. O ignorante respondeu que não tinha tempo, que tinha mais trabalhos e que avisaria Reniel que ela não o tinha ajudado. Sem muito o que fazer, ela o seguiu e viu que de fato a passagem estava sendo bloqueada. Talvez os guardas não a vissem. O rapaz disse para ela subir e lhe passar as coisas. Gisele reclamou, dizendo que ele deveria fazer o trabalho pesado. O rapaz retrucou, perguntando se ela pegaria as coisas e, se caísse e quebrasse, pagaria? Subindo, ela percebeu que havia muitas caixas e perguntou qual delas deveria pegar. A do fundo, disse o cara. Mas, de repente, uma espada encostou em seu pescoço e uma voz profunda ordenou que ela ficasse parada. O próprio Dillon Starce estava ali. O cara então apareceu falando com Dillon, dizendo que esperava a recompensa prometida e que não era para o loiro esquecer de limpar sua ficha. Dillon respondeu que consideraria, já que ele o ajudou a capturar Gisele. Percebendo o que estava acontecendo, nossa prota o xingou mentalmente de algo que eu não posso repetir, mas sinceramente concordo com ela plenamente. Aquele filho de uma boa mãe a havia vendido. Dillon deu ordem para a carruagem partir. O movimento brusco jogou nossa prota em cima das caixas. Quando ela abriu os olhos, a espada de Dillon ainda apontava para ela. Ela pediu que ele esperasse, dizendo que havia um mal-entendido, pedindo que abaixasse a espada. Mas ele só se aproximou ainda mais. Ela perguntou se ele podia intimidar pessoas inocentes assim, mas Dillon riu e questionou se ela estava mesmo se chamando de inocente. Usando suas já conhecidas habilidades de atuação, ou a falta delas, nossa prota disse que já haviam lhe falado que ela parecia muito com Gisele, então devia haver algum engano. Isso só fez Dillon encará-la com uma expressão ainda mais feia. Pior, Gisele se surpreendeu quando sua tentativa de se safar não funcionou. Ela perguntou para onde estavam indo, mas Dillon não respondeu. Em vez disso, disse que as habilidades de atuação dela haviam melhorado. Sério? Eu nem quero saber como eram antes. Então ele continuou, dizendo que ficou sabendo que Gisele tinha uma entidade do mal, o que a deixou pasma. Ela pensou que quem tem olhos podia ver que ela não era má. Ela disse que não era má, que claramente possuía uma alma virtuosa e afirmou que ele havia pegado a pessoa errada. De certa forma, ela estava meio certa. Dillon perguntou se aquilo era um efeito colateral da magia proibida ou se o demônio a tinha tomado completamente. Seja o que for, ele não se importava, só queria que ela morresse. Nossa prota pensou que ele tinha uma personalidade forte, contrastando com a forma gentil como tratava a protagonista original. Ela perguntou se estavam indo para o local de execução, mas Dillon disse que investigar o demônio que Gisele havia invocado era mais importante.
Ela questionou que demônio era aquele de quem ele falava. Então algo lhe veio à mente. Havia algo assim na novel, um mago que fez um pacto com um demônio e ambos foram queimados com magia da luz, o oposto da magia negra, como punição. Apontando o dedo para Dillon, ela disse que ele era o demônio ali, pegando-o de surpresa. Gisele mandou ele perguntar a um padre qual dos dois era o demônio, ela, que estava trabalhando honestamente, ou o cara que tirou sua paz e queria matá-la. Ela continuou, dizendo que achava que os olhos dele tinham magia, mas ele não consegue distinguir uma pessoa boa de uma má. E dá para ver que ele ficou bem irritado com isso. Agarrando-a pelo pescoço, ele a impediu de continuar falando e perguntou como ela sabia de sua habilidade. Sem conseguir responder pela falta de ar, ela pensou que o assombraria para sempre se morresse. Foi então que as borboletas de Reniel começaram a liberar um pó que fez Dillon soltá-la. Que astuto, disse Dillon, antes de usar a espada contra as borboletas. Então ele se virou para Gisele e, chamando-a de bruxa, disse que aquele era o fim dela. Mas antes que pudesse fazer ou dizer mais alguma coisa, um círculo mágico surgiu entre os dois. A magia voou na direção de Dillon, que se defendeu com a espada, mas os tentáculos negros continuaram avançando contra ele, empurrando-o na direção de outro círculo que ele não havia percebido. A magia se enroscou nele por trás, o surpreendendo, e ele foi lançado para fora da carruagem. Gisele se aproximou da saída e observou Dillon jogado no chão. Atrás dela, alguém disse que, se continuar ali, cairia igual a ele. Ela se assustou e deu passos para trás até suas costas baterem em alguém. Olhando para Suma, viu o rosto bonito de Reniel. Chamando-o de chefe, ela disse que não estava fugindo. Reniel respondeu que sabia. Gisele falou que também não tinha sido ela quem matou as borboletas, fazendo uma carinha triste. Reniel confirmou que também sabia disso. Ele se aproximou dela, erguendo a capa para cobri-la e perguntou se não havia nada que ela quisesse lhe dizer. Algo a dizer? Indagou ela. Desculpe por sair da loja sem avisar. Vendo o silêncio dele, ela percebeu que ainda não tinha lhe agradecido. Então o fez. Obrigada por me salvar, disse em tom suave. Reniel sorriu. Então Gisele disse que, já que as borboletas a salvaram antes dele, deveria agradecer a elas também. Reniel respondeu que as borboletas eram dele, afinal. Nossa prota então perguntou se ele tinha ordenado que elas a protegessem, ao que ele negou. Gisele pensou que as borboletas a salvaram por conta própria, e agora ele estava tentando roubar os créditos delas. O chamou de horrível. Percebendo a expressão dela, Reniel perguntou o que estava pensando e questionou se ela sabia o quão difícil tinha sido ir até ali ajudá-la. Fazendo uma voz robótica, ela o agradeceu de novo. Então ela quis saber das borboletas. Sendo familiares dele, elas estavam realmente mortas? Ele perguntou o que ela achava. Havia-as colocadas para ajudá-la e ela as matou. Teoricamente, era para vigiar ela, né? Mas vamos fingir que não. Gisele se defendeu, dizendo que tinha sido Dillon quem as matou, e perguntou se elas estavam bem ou não. Mas ela não esperou respostas. Vendo o jeito dele, deduziu que deviam estar bem. O importante agora era o Dillon. Ela perguntou se ele achava que o cavaleiro tinha morrido, afinal de contas ele caíra de uma carruagem em movimento. E se perguntou o que aconteceria com a história caso o protagonista morresse. Reniel quis saber o porquê de ela estar questionando aquilo. Se ela queria que Dillon morresse? Gisele respondeu que não, que outra pessoa teria a honra de matá-lo. Em pensamento, completou dizendo que seria o vilão final, Wayne. Sorrindo, Reniel disse que era estranho ela agir como se não conhecesse Dillon e ainda chamou de Gisele, deixando claro que não acreditava que ela fosse a verdadeira. Ouvi dizer que, se ele tivesse um mísero machucado, você faria um escândalo, comentou ele. Pelo que fiquei sabendo, você é bem apaixonada por ele. A prota sabia exatamente o que ele estava fazendo ao zombar dela assim. Na novel, de fato, a Gisele original era obcecada por Dillon, e pela cara da nossa Gisele, ela não gostava nem um pouco disso. Usando sua falta de habilidade de atuação, ela encenou, dizendo que seu coração doía só de pensar em ver seu amor machucado. Reniel não gostou nada da encenação. Dando-lhe as costas, ele a chamou para irem embora. Com um estalar de dedos, a magia os teletransportou. Ela achou incrível o poder dele. Reniel era realmente muito forte. Então, Wayne deveria ser tão forte quanto.
e ela se perguntou como ele tinha morrido envenenado sendo tão poderoso. Reniel disse para ela começar a empacotar as coisas, pois iriam se mudar. Gisele notou que ele parecia de mau humor. Ele explicou que aquele cara havia descoberto a localização deles, então era melhor sair. Gisele pensou que Reniel estava convencido de que Dylan estava vivo e concordou, afinal, ele era o protagonista, não morreria assim tão fácil. Mas, já que tinha caído da carruagem, deveria estar bem machucado, então ela não precisava se preocupar com ele indo atrás dela. Provavelmente, a protagonista feminina cuidaria dele. De repente, ela parou de empacotar ao notar que Reniel não estava fazendo nada. Ao questionar o motivo, ele respondeu que mandaria tudo para a nova loja de uma vez. Usando o que parecia ser um dos venenos, começou a desenhar no chão. E sabe com que a prota estava mais preocupada? Com a possibilidade de seus preciosos venenos, com gosto de suco, quebrarem, já que estavam todos em garrafas de vidro. Reniel disse para ela colocar tudo em caixas de itens frágeis. Falando em caixas, disse ela, eu não estava seguindo Dylan, digo, o meu amor. Um cara me enganou. Reniel respondeu que sabia quem era. Quando ela perguntou como, ele explicou que era por causa dos familiares, estava a par de tudo. Então, ela pensou que ele sabia que ela tinha sido capturada, mas esperou até o momento do enforcamento para agir. Reniel perguntou se ela não estava curiosa para saber o que tinha acontecido com o cara ruivo, assustando Gisele, que respondeu que não. Reniel então disse para ela ir até ele. Ela negou, dizendo que não queria, que tinha estômago fraco para essas coisas. Ele suspirou e disse que não ia lhe mostrar nada, apenas pediu para ir logo. Hesitante, ela foi, levando a mão ao pescoço. Reniel apontou que ela tinha um hematoma ali. Os dois ficaram se encarando por um longo tempo, até que ela comentou que pelo menos não havia sido queimada viva, que estava tudo bem e que era apenas um hematoma. Ele disse que te queimaria viva? Perguntou Reniel, com uma expressão séria. Ela respondeu que não, mas que ele a tinha chamado de demônio, e para ela, quem atacava um inocente é o verdadeiro demônio. Reniel alimentou o discurso dela, concordando e dizendo que Dylan era um verdadeiro demônio. Perdida em sua raiva, ela nem notou que estava falando mal de quem supostamente deveria ser seu amor. Continuou xingando, chamando-o de lunático, até perceber que já tinha ido longe demais. Então agora, um arranhão nele não te deixa de coração partido, né? Perguntou Reniel, claramente divertido. Ela confirmou com a voz trêmula. Então ele disse firme. A partir de agora, você nunca mais deve chamar aquele lixo de meu amor. Ih, rapaz, o bicho era com ciúmes. E a tonta da prota achou que ele só estava irritado porque o Wayne era o maior inimigo do protagonista e Reniel, como subordinado, tomava as dores do chefe. Ele soltou os ombros dela e disse que, mesmo que Dylan estivesse ferido, ele traria soldados para atacar a loja, então deveriam sair logo. Depois que terminassem, ela poderia descansar. Corada, Gisele perguntou se ele estava preocupado com ela. Ele mandou que ela terminasse de empacotar as coisas e disse que, enquanto isso, terminaria o círculo mágico. Ao finalizar o desenho, ele a chamou. Assim que ela se aproximou, Reniel a abraçou e a magia os levou embora. Assim que chegaram, Gisele se surpreendeu com a nova loja. Era maior que a anterior. Ela notou imediatamente que algo estava errado com Reniel. Ele estava pálido e suado. Preocupada, perguntou se estava tudo bem, mas ele apenas apontou para uma porta, dizendo que aquele era o quarto dela. Segurando a mão dela, disse que ela poderia descansar agora. Mas Gisele respondeu que não era ela quem precisava de descanso. Reniel apenas a levou até o quarto, dizendo que tudo ficaria fechado até organizarem a loja, e então foi embora. Ainda preocupada, ela deitou na cama, lembrando-se dos recentes acontecimentos. Aquilo tinha sido difícil, ela realmente achou que morreria. Decidiu que dali em diante ficaria mais esperta, nunca mais se afastaria de Reniel. Em outro lugar, um grupo de pessoas estava reunido. Uma das figuras, encapuzadas, chamou o homem de cabelos brancos de Sr. Wayne. Confesso para vocês que por um momento achei que o protagonista fosse esse tal Wayne. Wayne questionou se as preparações estavam indo como planejado. Recebeu uma confirmação positiva do mago, que disse que, se continuassem assim, os cavaleiros não perceberiam nada.
Wayne disse que aquilo era bom, mas antes que pudesse falar mais alguma coisa, um homem se aproximou chamando-o. Wayne o chamou de Vandrow e perguntou o que era. Esse é o mesmo Vandrow que Haniel comentou, aquele que gostaria da nossa prota ao ver como ela organizava os venenos. Vandrow se aproximou e sussurrou algo no ouvido de Wayne. Assim que ouviu, Wayne se despediu dos outros e saiu. Os dois seguiram para uma bela mansão, e olha só quem estava lá, Haniel, ainda abatido pelo uso exagerado de magia. O mais surpreendente, os dois se curvaram para Haniel. Enquanto Wayne comentava que Dylan não tinha morrido, a resposta de Haniel deixou claro que ele já sabia disso. Vandrow logo percebeu que Haniel não estava bem e comentou que Dylan deveria ter partido para a capital. Então, o que ele estava fazendo por ali? Wayne apontou que Dylan tinha até mesmo encontrado a loja, concluindo que deveria haver um espião. Com uma expressão séria, Haniel ordenou que retirassem todo o pessoal deles da cidade ainda naquele dia. Se qualquer um for pego por aquele bastardo, disse ele, referindo-se a Dylan, eu mesmo me livrarei deles. E, sobre a ida de Wayne ao palácio, eles planejariam uma distração para Dylan. Wayne concordou. Vandrow, chamando Haniel de senhor, perguntou se aquela mulher não era Giselle Rosevin e quis saber por que ele a tinha levado até ali. A resposta foi direta. Ela é minha funcionária. Vandrow argumentou que Giselle era procurada pelo país inteiro, então era trabalhoso mantê-la por perto. Haniel ficou em silêncio, encarando o próprio reflexo na xícara e então, sorrindo, disse: "Chame-a de Giselle louca, assim ela vai gostar de você." Um pouco depois, ele se encontrava sozinho na sala. Ou quase. As borboletas estavam com ele. Perguntando sobre Giselle, recebeu a resposta de que ela estava dormindo. Levantando-se, comentou que ela não tinha nenhum senso de perigo. Logo, os vemos descendo degraus de pedra. Parecia um subterrâneo. Ele parou diante de uma porta e conjurou uma magia, fazendo um círculo luminoso aparecer. Isso lhe permitiu atravessar a porta, que dava para o que parecia ser a loja, ou o que deveria ser. Ele pensou que deveria chamar alguém para organizar tudo. Ao chegar ao quarto de Giselle, a viu dormindo e, numa vibe meio Edward Cullen, sentou-se na cama ao lado dela. Uma das borboletas perguntou se elas deveriam continuar protegendo essa mulher. Sim, respondeu ele. A borboleta preta e branca questionou se não deveriam deixá-la morrer, como ele havia ordenado antes. Sim, repetiu ele. Então, de fato, ele deixou as borboletas para protegê-la, e não para vigiá-la. Haniel pensou que vinha evitando conflitos com Dylan até então, mas isso mudou com a aparição de Giselle. E se perguntou se valia a pena ter todo aquele trabalho por causa dela. Vou esperar para ver, disse ele, tocando o cabelo dela. Não tenho certeza, então ficarei de olho nela. E aí, curtiram? A obra merece seu like? Deixem aí nos comentários o que achou da história e se querem a parte 2. E você que chegou até aqui e não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? Vai perder os próximos vídeos? Se inscreve, é de graça, e você vai estar ajudando o canal a crescer. É isso, bebam bastante água e fiquem na paz.